Como fazer uma faca de osso? Obviamente eu não vou pegar um osso e lixar até virar uma faca, né? É sem dúvidas muito mais interessante pegar um elemento específico e criar algo fora do comum. O osso é um material compósito formado majoritariamente por hidroxiapatita, que é um tipo de fosfato de cálcio, e colágeno, uma proteína fibrosa. Primeiro é importante realizar a calcinação, já que garante a eliminação da maior parte da matéria orgânica presente por pirólise. Fornecemos energia suficiente para quebrar ligações entre moléculas com produção de outras mais voláteis, que vão sumindo pouco em pouco até sobrar as cinzas, que são os minerais com pontos de fusão e ebulição bem mais elevados. As cinzas dos ossos contêm uma concentração elevada de fosfato de cálcio, com alguns outros minerais. Alguns minerais podem reagir com a água formando hidróxidos, alterando o pH do meio, mas essa quantidade é minúscula. O metal de interesse é o cálcio. Por isso realizei a reação com ácido muriático concentrado, que produz ácido fosfórico e cloreto de cálcio. Os dois são bem solúveis em água. O cloreto de cálcio é usado como antimofo para absorver brutalmente a umidade do ar. Nesse momento existe ainda algumas impurezas insolúveis que vão ser deixadas para trás na filtração, já que a próxima etapa consiste na precipitação de uma base insolúvel. Agora é importante o uso de uma base forte, como a soda cáustica, muito usado em casa na produção de sabão em barra. Esse aí que sua avó provavelmente já fez. A dissociação dela em água é extremamente isotérmica, já que a variação de entalpia na quebra e formação das ligações é negativa. O hidróxido de sódio vai reagir com cloreto de cálcio, ácido fosfórico e o excesso de ácido muriático, formando hidróxido de cálcio, que é praticamente insolúvel em água, fosfato de sódio e sal, que são solúveis. Então agora é o seguinte, para tirar essas impurezas solúveis, adicionei água quente, que por sorte, graças ao gráfico de solubilidade do hidróxido de cálcio, o aumento da temperatura diminui ainda mais sua solubilidade, que consequentemente aumenta ainda mais as dos produtos de sódio. Então agora finalmente temos hidróxido de cálcio, que provavelmente tem algumas impurezas como o hidróxido de magnésio, que você deve conhecer como laxante. Secando isso em uma temperatura bem baixa, podemos triturar com o intuito de aumentar ainda mais a área de contato dos reagentes, que vão entrar em contato com uma solução de bateria, que nada mais é do que ácido sulfúrico pouco concentrado. Isso vai produzir provavelmente dois sais. Por sorte há uma diferença deles, já que o sulfato de magnésio é solúvel e vai ser facilmente eliminado escorrendo um excesso de água, e o outro é o sulfato de cálcio, que deve ser completamente seco em uma temperatura próxima dos 160 graus. Isso deve eliminar qualquer hidratação que ele tenha feito. Lembrando que podemos ter um composto que absorve água em sua estrutura e que nelas são praticamente insolúveis. Uma coisa interessante é que assim que eu adicionei o ácido sulfúrico, ocorreu o borbulhamento. Isso se deve pois o hidróxido ficou exposto ao ar tempo suficiente para reagir com gás carbônico e formar o carbonato de cálcio, porém isso não interfere no resultado final. Agora, assim que o sulfato de cálcio estiver seco, é só reidratá-lo e esperar a sua cura. Esse processo feito facilita na preparação de um formato específico, já que é só reidratar e despejar em um molde. O tempo de secagem varia muito, mas em geral leva uns 3 dias. Sabendo qual composto eu precisava, ficou fácil. Agora é só fazer uma quantidade bem maior todo o processo. Me perdoe a todas as galinhas desse vídeo. Deixo claro que minha participação no consumo foi baixíssima e o número de integrantes que apreciaram os sabores foi altíssimo. Enfim, você deve achar estranho misturar água e simplesmente endurecer, mas isso acontece muito por aí. O sulfato de cálcio hemidratado ou anidro em presença de água absorve na sua estrutura e se cristaliza em forma de bastões de sulfato de cálcio dihidratado. Esses cristais se entrelaçam, tornando o objeto rígido, porém com resistência um pouco baixa. Isso explica o fato também da calcinação dos ossos deixá-los tão quebradiços. Só que o sulfato de cálcio já é rígido o suficiente para produzir uma faca. Não é à toa que foi usado e ainda é por diversos artesãos na produção de peças. Eu não vou dizer que não tentei, eu fiz o possível para recriar um material compósito misturando outras moléculas, até mesmo glúten, porém a resistência não ficava tão distante da original, então não compensaria. Você pode até dizer que o caminho mais fácil seria fazer uma porcelana de osso, onde as cinzas seriam adicionadas aos silicatos, só que aí você teria uma proporção de 50% de faca de osso. Por isso eu optei por fazer 100% da lâmina só dele. Agora a base é assustadora. Depois de tanto trabalho, eu não queria simplesmente deixar a base da própria lâmina. Eu fiz questão de complicar cada segundo de todos os processos. Então eu pensei, por que não resinar pedaços de ossos? De início eu suspeitei porque eu acreditei que a resina não conseguiria descer pela base, e talvez ficaria uma merda. Só que fluiu tudo muito bem, tirando a parte que a resina estragou uma parte da lâmina. Isso por um descuido meu. E eu tentei arrumar isso fora das câmeras e acabei cagando tudo, mas não tem problema. O resultado da base
fase foi bizarro. Eu jamais ia imaginar tão forte a ideia de uma faca de osso. O conceito ficou chique, eu diria. Eu sei que você quer vê-la cortando, só que eu já te expliquei que cada uma tem suas características, então futuramente eu mostro como ficou o fio dessa lâmina. Porque esse processo demora muito e tem que ser extremamente delicado. Deixando claro que eu também não gosto de vídeos com parte 2. E o fio dela não é uma parte 2, e sim um bônus.